bem-vindos ao podcast O Canteiro, um canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E aqui comigo, Henrico De Ferrari, também host do canal. Fala, Dan. Tudo bom? Tudo jóia, cara. E contigo? Bem contente. Hoje temos gente nos visitando. Maravilha. E vai dar para contar um pouco de histórias que eu já vivenciei nos meus 40 e... Tô quase chegando no 41, viu? Não, eu vou Você começar fica a te reclamando. cobrar, eu vou começar a te cobrar. Bem, galera, essa é mais um episódio da série Outros Olhares. A intenção do nosso canal é dividir conhecimento, trazer profissionais aqui para conversar com vocês e por isso que a gente criou essa série, para além das nossas experiências, a gente trazer profissionais incríveis para dividir muito conhecimento com todos vocês. E aí eu vou passar as honras para o Henrico, então. Bora. Manda bala, cara. Bom, vamos lá. Para quem nos acompanha, sabe que a gente trata a parte de gerenciamento de riscos com muita atenção, né? Então, nosso episódio número 1 é gerenciamento de risco. Perfeito. E a gente gosta muito do tema. Só relembrando, aqui a gente tem uma típica matriz de risco e tudo isso que está em vermelho é coisa que tem muita chance de acontecer e que, se acontecer, é um grande problema. Uma das estratégias para minimizar isso é transferir a responsa. Boa. E para isso temos a figura do seguro. Uhum. E para falar sobre seguros, trouxemos aqui profissionais muito competentes e com longa jornada, né? E o interessante que foi assim, eu chamei um cara que trabalhou comigo vários anos e que eu tenho muito respeito, e ele virou e falou assim, quer saber? Não, vou mandar meu pai. Olha que joia. E aí, isso me dá a oportunidade de fazer uma homenagem aos pais que têm a competência de transmitir sua paixão para os filhos, né? E para os filhos que têm a admiração e o respeito pros pais, né? Seguiu o Que caminho. é o caso do nosso amigo Rafael, que não está aqui. E junto com o Adolfo, que é o nosso entrevistado desse momento, tem o Rafael, que é o nosso próximo entrevistado, porque o tema é bastante abrangente e a gente vai fazer 2 episódios e talvez no futuro mais episódios sobre isso. Com certeza. Então sejam muito bem-vindos, Adolfo e Rafael. Obrigado pela visita. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar contribuir aí no dia a dia para poder ajudar todo mundo. Legal. Sem dúvida. O prazer é nosso, gente. Vai ser um bate-papo muito bacana. E dando início, normalmente a gente pergunta um pouquinho da trajetória, né? Então, Adolfo, conta um pouquinho para nós da tua jornada. Claro, sucintamente, né? Mas conta um pouquinho da tua história para introduzir aí para a galera. Eu sou formado em engenharia civil. Comecei trabalhando, como todo mundo, construindo alguma coisa na vida. E, num determinado momento, a construção civil ficou numa crise. E quando a gente está em crise, a melhor coisa que existe é o Estadão. Na minha época, pelo menos. E saiu uma proposta de emprego lá, eu fui atrás e era para trabalhar com regulação de sinistro, uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Olha só. Não sabia o que era, mas fui lá. Fui contratado e, a partir daquele momento, eu comecei a fazer peritagem de sinistro, regulação de sinistro, essas coisas todas, no segmento da construção civil. Aí a vida andou, a gente montou uma empresa especializada no segmento da construção civil, nos seguros específicos da construção civil, e hoje a gente tem a TIX, que é uma corretora cujo foco principal é o segmento da construção civil, desde o início, ou seja, desde a aquisição do terreno até o término da obra, o repasse para quem quer que seja. Então, a gente faz toda a cadeia da construção civil, desde o início, quando o cara pensa em comprar um terreno, até quando o prédio está pronto e entregue. Maravilha. Quantos anos tem a TIX? A TIX tem, na realidade, a TIX é sucessor de uma outra empresa, né, que a gente mudou, mas a TIX tem uns 30 e pouco, quase 40 anos de vida. Eu falo isso bastante tempo, que é 40, mas acho que já faz mais tempo. Eu falo bastante tempo, é 40, mas acho que é um pouquinho mais. Mas, na realidade, a gente se especializou bem nesse segmento, que eu acho que é um segmento que é um pouco mais carente do dia a dia. Sem dúvida. Muito Sem legal. dúvida, muito joia.
E o Rafa, vamos apresentá-lo? Rafa, diga lá. Sucintamente, depois você se Conta um apresenta pouquinho melhor. da tua história, cara. Bom, meu nome é Rafael. Nesse mundo de corretagem eu tô com um caminho mais curto que o Adolfo, né? Apenas aí 1 ano. Mas a minha história no seguro já tem um pouquinho mais de 10 anos, né? Eu atuei como subscritor de seguro numa seguradora multinacional, especificamente focado em seguro garantia. E em determinado momento da minha carreira na seguradora, eu acabei indo para o mercado imobiliário, né? Então, incorporação, construção civil, né? E fiquei 12 anos nesse cargo. Legal. Nossa, que joia, muito legal. Bom, galera, muita gente não tem a menor ideia do que é seguro, né? Então vamos começar no beabá, né? Falando rapidamente sobre essa cadeia como um todo, né? Então explica pra gente, Adolfo, o que é o corretor, o que é o segurador, o regulador, o subscritor, essa galera toda aí pra gente começar a entender melhor. Ó, a primeira pessoa que a gente tem que considerar é o segurado. Vamos começar pelo segurado, que é a pessoa que contrata o seguro, que é aquela pessoa que espera que a apólice dê cobertura para todos os eventuais danos que possam ocorrer. Então, a pessoa mais importante na nossa avaliação nesta cadeia é o segurado. O segurado, na realidade, ele não conhece toda a abrangência do seguro, ele não conhece tudo que o seguro garante, etc. e tal. O papel do corretor de seguro é o papel do médico do segurado. Ou seja, ele tem que orientar o segurado para contratar um seguro, uma apólice de seguro, na realidade, que lhe transmita a tranquilidade necessária. O corretor, na realidade, ele tem que estar especializado nesse segmento e conhecer os riscos inerentes à operação que ele está fazendo. Não adianta eu querer fazer todo e qualquer seguro. Eu tenho que fazer o seguro do que eu entendo. Eu não posso fazer um seguro daquilo que eu daria uma informação errada ou não passaria todos a cobertura necessária para o meu segurado. Então, o corretor hoje, eu tenho bastante colegas nisso, é importante ressaltar, assim, na realidade, ele está sempre se atualizando, ele está sempre estudando, está sempre vendo as coberturas, o que sai do mercado, o que uma seguradora lança, outra seguradora não lança, para poder oferecer para o seu cliente as melhores condições de cobertura para que ele não seja surpreendido na hora do eventual sinistro. Lembrando sempre que é importante. É um contrato. A apólice é um contrato, tem obrigações do segurado e da seguradora. Não vamos se iludir também que o seguro é uma coisa que paga tudo ou não paga nada. O seguro, na realidade, é um contrato que existem obrigações de todos os lados para que o trâmite do sinistro corra tranquilamente. Depois disso tem a seguradora. A seguradora, na realidade, é uma empresa que assume o risco dentro da capacidade que ela pode assumir. Eu não vou falar termos técnicos, mas é exatamente isso. A seguradora é regulada. Então, essa conversa de seguradora melhor ou pior depende muito da análise de cada um. Não existe seguradoras melhores, na minha avaliação. Existem seguradoras que são reguladas pela SUSEP e estão no mercado e estão lá emitindo uma apólice. Se tiver um sinistro, coincidentemente, com certeza eles vão pagar. Sim. Então pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Se tiver cobertura na apólice, com certeza ela vai pagar. Porque, só um parênteses aqui que eu acho importante. Hoje os clientes pedem muito seguradoras de primeira linha, O que é seguradora de primeira linha? Tá na camisa do jogador de futebol? Tá na camisa do jogador de futebol, uma seguradora que tem um rating bom, é uma seguradora recém-constituída com resseguradores de rating bom. Então, esse conceito é um conceito que ainda não está muito maturado, mas é um conceito que os caras que contratam seguros sempre pedem, seguradora de primeira linha. Vamos tentar depois mostrar para eles que a seguradora que ele está oferecendo é uma seguradora de primeira linha. Existem seguradoras de segunda linha, não? Então, cara, eu acho que existem seguradoras que todas são reguladas pela SUSEP. A SUSEP é o banco central das seguradoras. Então, assim, sempre você vai ter um banco nascendo, que é regulado pelo Banco Central, e vai ter um banco que ainda está em processo de regulação. A seguradora também, mas toda seguradora só nasce operando regulado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados.
Então é muito difícil você constituir uma seguradora que não vá honrar o compromisso. Seguradora de segunda linha, eu particularmente, não classifico nenhuma seguradora como sendo de primeira linha ou de segunda linha. Eu acho que todas elas têm um nicho, todas elas atuam em um nicho específico, ou em diversos nichos, mas elas são seguradoras idôneas, e independente do capital, independente disso, todas elas têm um espaço no mercado e vão conseguir alavancar as suas operações. Muito legal. Quanto ao resseguro, eu gostaria que o Rafael, que trabalhou, poder dar uma explicação mais sucinta sobre o resseguro. Tudo bem? Claro, claro. Tá bom. Não, a seguradora ela assume um risco, né? Mas ela também, como a gente começou aqui o episódio, ela também tem a matriz de risco dela. E ela também quer dividir, transferir parte desse risco para outras entidades, que são os resseguradores, né? Com quem a seguradora vai dividir o risco de determinado cliente, né? E acho que em linha com o que o Adolfo falou, a SUSEP, por exemplo, na parte regulatória, ela tem vários mecanismos também de trazer proteção para o mercado. No caso de uma eventual insolvência de seguradora, você pode repassar parte de carteira para outra seguradora. E aí, por trás disso, você tem os resseguradores que também trazem uma camada de proteção adicional para o segurado, né? Então, acho que em linha com o que o Adolfo falou, é um conforto maior que a gente tem em oferecer uma determinada seguradora, que embora seja informação mais confidencial de quem é ressegurador, do quanto que toma e tudo mais, a gente sabe que existe todo esse mecanismo de proteção, né? E os resseguradores, eles cumprem, né, uma função muito importante nesse mercado de seguros. Seguindo, agora temos que falar de reguladores e subscritores. Bom, todo o processo de sinistro sempre começa com uma comunicação do segurado ao corretor dizendo que aconteceu algum problema na obra. Ou qualquer lugar, bateu o carro, sei lá, sempre acontece um negócio desse. Sim. Quando você comunica um sinistro, a gente tem por obrigação comunicar a seguradora, o corretor tem por obrigação comunicar a seguradora para que ela tenha ciência do risco que está garantindo e também fazer as suas provisões técnicas, essas coisas todas, na eventualidade de vir a indenizar esse sinistro. Quando você comunica um sinistro, a seguradora normalmente ela faz uma vistoria no local. Aqui é importante, eu acho que é muito importante a gente colocar que a coisa mais importante para o segurado é comunicar o sinistro e fazer a vistoria. Porque às vezes o segurado, na realidade, ele toma atitudes durante o processo de sinistro, no afã de fazer o BO, de atender o vizinho, de resolver o problema, e se esquece que o mais importante é comunicar a ocorrência para o corretor, a pessoa de confiança dele, para que ele se comunique à seguradora. Bom, a seguradora, quando se comunica a seguradora hoje, na época atual, ela tem os prestadores de serviço, ou às vezes até tem uma equipe interna dela. Então ela passa esse processo de sinistro, pede algumas informações que o corretor pega do segurado na hora que acontece o sinistro, repassa para uma pessoa que chama-se uma empresa terceirizada, que vai fazer a vistoria no local. Essa vistoria, na realidade, normalmente, dependendo do volume, é feito por um perito. Um cara que conhece, basicamente. Não é todos que são feitos por perito, mas a grande maioria de sinistro de obra, normalmente como tem orçamento, tem dano causado, tem roubo, tem isso, tem aquilo, eles passam por um perito que faz essa vistoria. Resumindo, bem resumidamente, o perito, na realidade, é aquele que apura o prejuízo e o regulador de sinistro é aquele que vê se o que aconteceu se enquadra nas coberturas da pólice. Perfeito. Ou seja, o perito pega todas as informações, apura o prejuízo, vai para o regulador, às vezes a mesma empresa, tá? faz a apuração do prejuízo e vê se aquilo se enquadra na pólice, vê qual é a franquia, etc. e tal, fecha um relatório e passa para a área competente da seguradora analisar e efetuar o devido pagamento. O subscritor é o cara que entende
da seguradora. É o cara que manja do assunto, é o cara que conhece profundamente o assunto. Toda seguradora que atua todo ramo de seguro tem um subscritor que conhece dentro da seguradora. Você não faz um seguro que um cara que vai subscrever o risco, ou seja, vai taxar aquele risco, vai falar que não conhece. Ele conhece, ele é contratado exatamente por isso. O Rafael que eu digo. Ele é contratado exatamente por isso, para poder fazer toda a análise do risco, sugerir à seguradora aceitar ou não, e aceitando quais as condições que ela tem que aceitar. Franquia, cobertura, taxa, etc. e tal, para que isso daí chegue no corretor e chegue no segurado, para poder fazer o seguro o mais correto possível. O subscritor, no fim, é o cara que seleciona o risco para a seguradora, né? E atrás disso a gente tem um negócio chamado sinistralidade, né? Então, se na sua seleção de risco você seleciona riscos que são mais nervosos, vamos dizer assim, e a sua sinistralidade é muito alta, significa que a seguradora vai ter um prejuízo. E isso, obviamente, não é desejável. Então, a função do subscritor é essa, é selecionar os riscos que uma seguradora deve ou não tomar, né? É importante isso. Se eu analisar isso daí a fundo, é o cara que protege, entre aspas, o caixa da seguradora. Se você for analisar no fundo é isso. E às vezes o corretor, na realidade, ele tem na avaliação dele um risco bom que ele não consegue colocação. Porque o subscritor, às vezes, não, de uma seguradora, diversas seguradoras, enquadra aquilo como... Vamos desligar aí? Vamos desligar. Tranquilo, desculpa. Então, só assim, um complemento, né? E a subscrição ela tem um papel muito importante, fundamental, que é justamente cumprir não só as regras internas da seguradora, mas também o que é combinado com os resseguradores, que é aquela pessoa que a gente já conversou, né? Isso é fundamental para que toda a cadeia funcione perfeitamente. Então, pelo menos na minha formação durante seguradora, a gente sempre... Não deve ser sinistro. Pois é. Desculpa. Tranquilo, vamos em frente. Vamos. Desliga para mim, Rafa. Então, assim, eu acho que... Desculpa aí a intro. Desculpa aí, assim... A gente não para, né? A prova está aí. Então, assim, o mais importante para mim é a gente estar sempre em sintonia com as expectativas do segurado. Eu acho que isso daí é o que... E ser claro no segurado do que cobre, o que não cobre, o que garante, o que não garante. Porque, no fundo, é isso que ele espera que a gente faça. Que a gente chegue para ele e explique o que a gente está fazendo. E só um adendo que eu acho muito importante. Ninguém lê. Ponto. Eu duvido que a pessoa pega aquele livro da apólice do seguro do automóvel dele que ele recebe e lê. Então, assim, a nossa função no dia a dia não é ler a apólice para o segurado, é mostrar para o segurado as coberturas que a gente está colocando, a coerência dessas coberturas e, principalmente, os cuidados que ele tem que ter no decorrer da apólice, né, da vigência da apólice, para que ele tenha a cobertura em caso de eventual sinistro. O subscritor é o cara que domina a situação e ajuda a gente também no dia a dia desse convencimento, se for o caso. Sensacional, uma mega explicação, né, para nós. Dando sequência, agora que a gente sabe, né, os jogadores, a ideia é conhecer os termos, né? Então, fala um pouquinho sobre a apólice, prêmio, sinistro, franquia, indenização. Eu acho que ssão termos assim que a gente da engenharia acaba não dominando, né? Então, começando do início, né? O segurado procura alguém para fazer o seguro, esse seguro, o corretor faz uma proposta de seguro para o cliente, alencando as coberturas, explicando tudo que eu já falei. Essa proposta aprovada pelo seu cliente vai para a seguradora, que vai emitir uma apólice conforme aquela proposta. A apólice já é o contrato. A apólice já é o contrato de seguro que ele vai emitir. Na realidade, sempre é bom você ter uma área na sua corretora para conferir a apólice com base na proposta. Porque, como eu falei, o cliente não lê. E a gente precisa ter a certeza
que tudo que a gente escreveu na proposta está espelhado, ou tudo que a gente explicou para o cliente está espelhado na Sim. apólice. Perfeito. Então, você tem uma área dentro da corretora que confere a apólice, é importante. Qualquer alteração nessa apólice, para termo de vigência, alteração de cobertura, gera um negócio chamado de endosso, que é como se fosse um aditivo no contrato principal, que o contrato principal é a apólice, o endosso é uma alteração no contrato. O cara vai lá, ó, em vez de terminar dia 10, vai terminar dia 30, o valor era esse, passou aquele, e a seguradora faz um documento chamado endosso. Esse endosso pode ser com movimento de prêmio, ou seja, ele vem a pagar, ou sem movimento, às vezes uma simples alteração. Prêmio, eu tenho um amigo meu que fala que eu devia chamar prêmio. Porque ele fala. Prêmio pra quem? Se ele ouvir esse podcast, ele vai falar assim: pô, Adolfo lembrou de mim. Porque assim, ele fala: como é que uma coisa que eu pago pode chamar prêmio? Mas é exatamente isso. Né? Chama prêmio, o prêmio é o custo do seguro que o cliente vai pagar. Tá? De forma combinado, a forma de pagamento e o jeito que o cliente estipulou de que pode pagar, etc. e tal. Ele vai receber a apólice e os boletos correspondentes àquela apólice para ele fazer o pagamento. Qual era o teu termo que você perguntou aí? E sinistro, franquia. Então, o sinistro, na realidade, a gente precisa entender o que é um sinistro. O sinistro é um evento súbito e aleatório. Olha só. Não é um evento que está acontecendo. É um evento, sei lá, roubaram minha obra, derrubei um vizinho, pegou fogo. É um evento súbito, aleatório, imprevisível, que gera um prejuízo para o teu cliente. Ponto. Resumindo, isso é um sinistro, ou seja, aquilo que gerou um prejuízo para o cara que é imprevisível. Que ele não é uma coisa que ele está vendo que vai acontecer. Sim. Ponto. Isso é um sinistro. Isso daí é o que a apólice garante. A apólice tem uma série de coberturas. Então, quando acontece um sinistro, a gente precisa saber qual cobertura da apólice dá amparo àquele sinistro. Dando amparo àquele sinistro, quando a tua área de sinistro faz a comunicação, ela já tenta facilitar a vida do regulador, do perito, falando, ó, isso aqui aconteceu, foi um roubo, dá toda a diretriz para o cara já ir mais focado. Isso não quer dizer que ele vai só nisso, mas já tenta dar uma diretriz para o cara para ser mais ágil. O sinistro é estresse, sempre é estresse. Não é que é estresse, na realidade é assim, gera um mal-estar, porque o sinistro, na realidade, sempre gera insegurança. Porque, no fundo, se a gente for analisar bem friamente, se a apólice não paga, alguém paga. Porque eu brinco. Se roubaram alguma coisa e a seguradora, por algum motivo, não pagou, não vai cobrir? Né? Não vai cobrir, ou sei lá, qualquer coisa que vale, ou não cumpriu as regras para poder pagar, o cliente vai pagar. Porque não pode. Se eu roubou torneira, ele não pode entregar uma obra sem a torneira. Então ele vai ter que comprar a torneira, vai ter que pagar. Então, assim, a nossa responsabilidade é passar esta segurança para o cliente e estar sempre em contato com o cliente para ele não sair um pouco das regras. Ou seja, para pagar tem que ter esse controle, para você fazer isso tem que ter isso. Você tem que sempre estar municiando o seu cliente para que ele não seja surpreendido na hora do sinistro, que é quando ele vai ver que aquela diabo daquela apólice funciona. Sim. Ou não. Ou não. Então, assim, a gente precisa estar em constante conversa com o cliente. A gente tem por hábito, aqui, se reunir com o engenheiro, a gente fecha o seguro e tem por hábito se reunir com o engenheiro da obra para passar para ele todos os cuidados que ele tem que ter, principalmente nas principais ocorrências, roubo, responsabilidade civil, porque a gente tem essa preocupação que a prestação de serviço, no fundo, é pagar o sinistro. Esquece. O resto, na realidade, se o seguro custa 10 mil a mais, ou X mil a mais, e ele tem a certeza que vai pagar o sinistro, é muito difícil justificar que você economizou 10 mil e não pagou um sinistro de 1 milhão. Então, é muito difícil. Então, é por isso que você tem que ter esse cuidado, tanto com o engenheiro da obra, como com a área de suprimentos da incorporadora / construtora, como com a diretoria de obra, de estar sempre no dia a dia da operação para a gente poder conversar. Porque a pior coisa que tem é não pagar.
A segunda pior coisa que tem é você falar que você mandou um e-mail há 3 meses atrás alertando e o cara não seguiu. Sim. É a pior coisa. Pior que não pagar é você terceirizar a responsabilidade em cima do cara. Falar, bicho, cara, te mandei um e-mail e você não pagou. Você não prestou atenção no e-mail que eu Fez falei. o erro e agora tá fora da cobertura. Então, assim, essa é a pior coisa que eu acho que na minha avaliação é a pior coisa que pode acontecer. Então, assim, eu acho que esse contato, explicar, não perde esse controle. E tem uma área que fica alimentando essas informações, ligando, etc. e tal, acho que é importante. A gente, como cliente, isso se torna um diferencial, né? Porque como a gente está falando, e aí, a seguradora de primeira linha e segunda linha. No limite, tanto faz. Todas elas estão cobertas, vamos dizer assim. Claro. Agora, uma seguradora tem o cuidado de manter uma periodicidade de contato, te ajudar. Porque... Mas isso é o corretor. É o corretor. Não é o segurador. Não é a seguradora. Mas pelo menos é um negócio. Então tem um bom corretor. Isso é que, na realidade, no fundo, é uma excelência da prestação de serviço. Perfeito. Vamos fazer um paralelo. Uma coisa que o Adolfo fala que eu concordo muito, que tudo bem que a gente tem que falar das terminologias, que é a pólice, endosso, tudo mais, e o valor, o limite máximo garantido, ou valor em risco, ou importância segurada, que são várias denominações para o valor da garantia, que é o valor estampado na apólice, você tem que contratar a cobertura justa, né? Para também o cliente não pagar prêmio de mais ou prêmio de menos, que ao mesmo tempo que é verdadeiro, que é uma economia, às vezes te coloca um risco muito maior de ter um sinistro negado, porque determinada cobertura não foi contratada adequadamente. O Adolfo ele bate muito na tecla de que também não precisa vender uma cobertura superestimada. Né? Tu agrega um custo que tu não vai usar. Exatamente, dessas, né? acho que esse é um ponto interessante. Porque a gente, na realidade, tem que fazer um mix bem equilibrado. Que é o seguinte, é óbvio que eu posso fazer o seguro do valor que eu quero, desde que a seguradora aceite. Mas você começa a extrapolar com o bom senso das coisas. Você fazer um seguro que garante 100 milhões de roubo, por exemplo, 20 milhões de roubo. Uma obra de 80. Como é que vai roubar isso lá, né? Então, assim, quando você conversa... estrutura nas costas. Exato. Quando você começa a conversar com as pessoas, ela fala, eu tenho preocupação com o martelete do cara, eu tenho preocupação com meus cabos da obra, eu tenho preocupação com as minhas esquadrias de alumínio. Então, assim, você começa dando uma coordenada nisso daí para o cara também, porque senão os caras chegam e falam assim, eu quero garantir tudo. Tudo é você pagar a obra para mim, né? Pagar o valor da obra para mim. Então não tem jeito. Então vamos mitigando os riscos e vamos entendendo isso daí. Então a gente falou de apólice, de endosso, de prêmio, de importância segurada. Franquia. Né? Não, deixa eu falar só uma coisa do sinistro que eu acho importante. Eu acho que no sinistro, na realidade, que eu acho que é importante o prestador de serviço ter uma equipe de sinistro. Porque, na realidade, no dia a dia, para o engenheiro da obra, ele tem eu vivo esse mundo, ele tem um mundo de obrigações no dia a dia. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cuidar do financiamento, atender isso. Ele tem um mundo de obrigações. E esse mundo de obrigações dele toma um tempo dele significativo. Quando tem um sinistro, você tem que dar todo o suporte para o cara no dia a dia. Porque senão você chega lá, eu mando só o perito da seguradora, ele vai dar uma lista de documento para o cara, uma lista de documento para o cara providenciar, o cara vai passar para alguém providenciar, não sei o que, etc. e tal. E a seguradora vai sentar esperando vir daquele documento para ele poder fazer a tal da regulação do sinistro. A gente, no caso da nossa empresa, a gente montou uma área de sinistro que acompanha toda a vistoria e acompanha todos os documentos que serem enviados. Esses documentos vêm para nós, a gente compila eles e tenta mandar o mais fechado possível para a seguradora. Porque senão o cara vai mandando picado, vai indo e vindo. Vai indo e vindo. Então a gente prefere, às vezes, ir no cliente, pegar um pendrive, trazer de volta, do que ficar recebendo parte 1, parte 30, parte 40 de um e-mail. Então, assim, na realidade, a gente tenta ser o mais objetivo possível para que a indenização corra que às vezes acontece de atrasar, óbvio que acontece. Sim. Às vezes o perito pede mais informações, óbvio que pede. Mas a gente tenta facilitar ao máximo. A gente já chegou ao ponto de ter um funcionário dentro de uma incorporadora todo dia para atender todos os sinistros. Porque eu acho que, o que eu falei no início, a prestação de serviço é você pagar o sinistro. Sim. A franquia
está acostumado com o negócio do automóvel, né? Você Sim. bate o carro, o cara fala, teu prejuízo é 10, tua franquia é 2, você vai lá, paga os 2 e a seguradora paga os 8. No caso do seguro de obra, você tem duas figuras. Você tem um negócio que é a franquia fixa, ou seja, aquilo que a seguradora vai abater da eventual indenização, 2 mil. Que é um valor monetário. Valor monetário, 10%, valor 10 mil o prejuízo, a franquia 2 mil, eu vou te pagar 8, acabou o problema. Uhum. E tem a cobertura que chama, tem o caso que é a participação obrigatória do segurado, que é um percentual do prejuízo com valor mínimo, tipo 10% dos prejuízos apurados com mínimo de 10 mil. Então, ele sabe que apurou 100 mil, 10% é 10 mil, ele vai receber 90. Deu 120, 10% é 12, ele vai receber 120 menos 12. Então, existem essas duas figuras na apólice. Existem coberturas que tem só franquia, tanto, e existem coberturas que tem a participação obrigatória do segurado em caso de sinistro. E pode ter as duas ou Depende da seguradora. Tem seguradora que algumas coberturas ela põe participação obrigatória, tem outras que você negocia às vezes e ele coloca uma franquia fixa monetária para cada sinistro. E dentro disso ainda tem a questão do se é por reclamante. Na verdade, assim, Aí vai começar a ficar bem técnico. Assim, Eu tive um caso, eu acho que serve como comentário, que era um rebaixamento. Eu estava fazendo uma fundação profunda numa região, que é aqui do lado, que tinha um monte de casas com fundação rasa. E aí afundou o quarteirão inteiro, né? E a discussão era essa, né? É um único evento, mas não é um único... Reclamante, Então tinha que pagar franquia para cada imóvel ou não, deu um pau. Hoje, na realidade, é assim, cada seguradora, que é o subscritor, conhece o risco. Hoje a seguradora dificilmente faz um seguro de obra sem ter feito uma vistoria. Dificilmente. Tem seguradoras que fazem, vai pelo Google, essa coisa toda. Eu gosto que faça a vistoria. É muito delicado, né? É muito delicado. Porque no Google você não vê uma rachadura. Eu gosto que faça a vistoria para quantificar bem a franquia desse imóvel, essa coisa toda. Existem seguradoras que consideram o único evento. Existem seguradoras, por exemplo, um prédio. Eu causei danos em diversos apartamentos. A seguradora considera aquilo um único evento. Existem seguradoras que consideram cada terceiro reclamante um sinistro, uma franquia. Então, assim, depende muito de como você contrata a pólice, depende muito de como você negocia isso com o seu cliente. Tem pessoas que só aceitam por evento. Eu acho que é legal a galera que está vendo o episódio, só perguntem isso para o seu corretor. Né? Ponham no papel, leiam as apólices. Né? Porque depois na hora do sinistro... Sim, é tarde demais. Eu acho que hoje, na realidade, não dá para você contratar um seguro, desde automóvel, qualquer coisa que vai, que eu falo assim, não é o valor da apólice e não é o valor da obra que determina o nível de prestação de serviço que você faz. É o que eu brinco sempre. O cara que tem o seguro porque eu faço seguro de um Fusca, para ele é um Mercedes. Ponto. Eu faço seguro da casinha dele, para ele é a mansão. Então, assim, a gente tem que entender que a gente faz os negócios para prestar um bom atendimento. Ponto. Independente do prêmio, independente disso, a gente tem que prestar um bom atendimento. Graças a Deus, nesses 40 anos aqui de seguro que eu tenho o primeiro cliente que está comigo até hoje. Então, eu acho que a gente tem que investir na prestação de serviço. Eu acho que a prestação de serviço é o mais importante hoje. E no fundo, todo mundo é prestador de serviço de alguém. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso então, dentro do exemplo, né, que o Henrico trouxe, a fundação seria o evento, né? E cada casa que sofreu algum dano seria o reclamante, vamos dizer assim. E cada uma tem uma franquia. E aí vai depender de como está configurada essa apólice. De repente, o prêmio saiu barato, mas era uma franquia grande por reclamante, que na verdade você não vai ter ressarcimento de prejuízo nenhum. Eventualmente era um prêmio mais alto, mas que você tinha uma cobertura por evento, com uma franquia mais adequada, que aí sim você trouxe a mitigação do risco, ou a transferência do risco de forma adequada. Né? Acho que a lógica funciona assim. É complexo. Não, Tem assim que é complexo. Mas olha só para você entender. Quando você senta com o engenheiro, uma meia horinha, 40 minutos na hora, explica para ele isso daí direitinho, como vai funcionar, etc e tal, e como ele tem que agir na hora do sinistro.
criar uma cartilhazinha para ele, como ele tem que agir, para ele é a melhor coisa do mundo. Porque eu falo, você não faz nada, eu faço tudo. A minha equipe de sinistro faz tudo para você. Você não precisa sair correndo atrás de orçamento, você não precisa, eu faço tudo, a gente só me dá os documentos que eu preciso, só me dá os documentos que eu preciso. Então, assim, eu acho que você investir numa área de sinistro ativa, você, na realidade, você está prestando um serviço de primeira linha para o cara, que é a hora que o cara dói, a hora que dói no bolso dele, você viu no teu carro. Perfeito. Bom, como a gente fala bastante aqui, cada projeto, cada obra, ela é única, né? E como é que é o processo para garantir que essa montagem da proposta e da apólice seja aderente aos riscos específicos que cada obra tem? O que eu falei no início, não dá para você fazer proposta sem conhecer risco. Não dá. Eu posso mandar para você uma ficha de informação de uma obra, sei lá, tanto subsolo, tanto pavimento, valor de tanto, não sei o que lá. Mas não dá para você fazer uma proposta sem conhecer minimamente o que é que o cara está construindo e onde ele está construindo. Se tem uma linha de metrô embaixo, se tem um rio perto, se tem alguma coisa. Não dá. Pelo menos para você sugerir alguma coisa, você tem que pelo menos conhecer um pouco o risco. Então, assim, essa montagem, na realidade, você vai identificando nas coberturas que existem dentro da carteira de risco de engenharia, aquilo que é aderente à execução da obra dele. Então, você fala, pô, vai ter cobertura de erro de projeto, erro de execução. Você vai adequando aquilo lá e vai montando uma apólice. Mesmo que já exista alguns produtos já prontos dentro da seguradora, existem. Sim. Você, na realidade, tem que ter esse cuidado de você tentar fazer algo mais personalizado para a obra dele. É uma região mais perigosa, vai estar eventualmente mais suscetível a roubo. Não, exatamente isso. Eu acho que você tem que ficar atento a isso. E principalmente, como eu falei no início, a gente tem um contrato. E o que é que ele tem que tomar cuidado para receber a indenização? Porque se ele não toma esse cuidado, a seguradora não vai pagar. Então, assim, a gente precisa ter atento no dia a dia do quais são as regras da seguradora tem para pagar certos eventos. Porque se você não se adequa naquelas condições que estão na pólice, e como eu falei, vocês não leem, então a gente precisa chegar para o cara, não é mesmo, tem que chegar para ele e falar assim, ó, vamos pegar os 5 principais eventos que acontecem na obra. Roubo, terceiro, alagamento, sei lá. Vamos focar nesses, incêndio, vamos focar nesses pontos, quais são os cuidados. Ó, precisa ter extintor, precisa ter um cuidado desse, precisa ter um cuidado daquele, para que a seguradora, na hora do sinistro, não negue. Sim. Se eles não tomam cuidado, ela chega lá e fala, ih, cadê o extintor? Tinha um cara aqui, sem extintor, não vamos cobrir. Aí danou-se, né? Bem, depende também, né, Adolfo? Se você está construindo numa região que é mais adensada, tem mais movimentação de pessoas ou não, né? Se você vai colocar uma obra numa zona de expansão urbana que era rural, Mas a questão aqui é o seguinte, o corretor faz essa análise de risco ou o construtor ou o incorporador que tem que fazer isso? Não, na realidade é assim, o construtor, o incorporador, ele demanda o seguro, ponto. Preciso do seguro. Preciso do seguro. Você, na realidade, constrói a tua proposta, com todas as coberturas que você acha inerentes àquela obra. É óbvio que com o tempo você já sabe mais ou menos qual é o tipo de obra, qual é a cobertura, mas você constrói a apólice. Pede a cotação para a seguradora desse desenho de seguro. A seguradora volta com a cotação, você analisa, vai no cliente e explica item por item. Ó, estou fazendo essa cobertura por causa disso. Estou fazendo a cobertura e vai explicando cobertura por cobertura. E aí, quando está o engenheiro, você explica a cobertura e os cuidados que ele tem que ter para receber o que está garantido naquela cobertura. Passei aqui na frente, tem um bolsão cheio de carro importado parado na frente da tua obra. Poxa, é um risco, né? Sim. Então, eu acho que hoje, talvez o termo nem seja ser corretor de seguros, mas talvez um consultor de seguros, né? Acho que vai um pouco além do simples fato de propor um risco e contratar uma E pólice. esse negócio de gerenciar esses riscos, de enxergar os riscos
sem eles estarem necessariamente acontecendo, é brilhante, porque é um puta trabalho, vamos combinar. Não, né? a gente na realidade precisa, é que eu falo, você na realidade você tem que conhecer o que você faz e ter humildade. Eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é importante, a gente ter humildade daquilo que a gente não sabe. Porque Isso é algo que a gente fala A bastante. gente fala né? muito. eu né? acho que assim, ninguém tem obrigação de saber tudo. Ninguém. Eu acho que a gente tem que ter a humildade. Se eu vou num cliente, o cliente me pergunta uma coisa que eu não sei, eu tenho que ter humildade de falar, eu não sei. Eu vou buscar uma pessoa para te orientar corretamente como é que funciona. Porque eu vender um negócio simplesmente para atender o cliente, sem pensar na parte técnica do sinistro, sem pensar no dia a dia, é muito ruim. Eu até brinco com você gosta de esqueci de falar isso. Quando você fala em seguradora nível A, B, A, rating A, B, eu sempre penso o seguinte, que é mais importante eu conhecer o chefe do sinistro do que o cara do rating. Porque o cara a pessoa que vai mostrar que vai mostrar se eu estou certo ou estou errado, é o cara que emite o cheque do sinistro. É o cara que vai chegar e falar assim, tá aqui a indenização, leva lá pro teu cara. Então, assim, esse é a consolidação de todo o trabalho. O cara fala, pô, legal, ele pagou. Você mostrou pro cara, ó, foi prejuízo tanto, a franquia é tanto, isso aqui ele não aprovou, isso aqui ele aprovou, não sei o que, o prejuízo é. O cliente fala, ok. Ou não, reveja isso, reveja aquilo. Mas eu acho que a área de sinistro hoje é uma das áreas mais importantes nessa prestação de serviço. Sensacional. Sensacional. Bom, e aí? E um seguro barato? É um risco mal dimensionado? Cara, eu não acho isso, juro, não acho isso. Eu acho que um seguro barato, na minha avaliação, é assim. Se você tem um risco de uma reforma de um apartamento, é um seguro barato. Mas não é um seguro mal dimensionado, porque os valores da cobertura são pequenos. Não, mas os riscos são baixos. a né? questão é a seguinte, eu estou fazendo uma equalização Ah, tá, entendi. de propostas de seguro. Não, isso daí na realidade assim é difícil. Quando você eu tenho uma certa idade, eu sou contra o negócio muito desse negócio da internet, porque eu acho que isso tira a proximidade do olho no olho de você explicar a cobertura. Quando você faz uma proposta e manda, normalmente cai na mão de uma pessoa, não estou dizendo que é todos, mas que ela vê o preço e não vê mais nada. Ela vê o preço, ela não equaliza. Todas as áreas. Então, acho que todas as áreas acontece isso. Então, eu posso pôr uma franquia alta com preço baixo, que pode passar ou pode não passar. Mas... Então, eu acho que o grande problema que tem é o seguinte, é você ter o cuidado de colocar os riscos que você enxerga para o seu cliente e como você está quantificando esse risco, com cobertura, etc. E tal. Ele é o dono da obra. Ele pode falar, não quero isso. Você fala, tá Ele bom. pode tirar Pode ou acrescentar, acrescentar. Falar, olha, ainda exatamente. tem esse risco, eu também queria me proteger. Quero me proteger. Não, isso daqui eu não... Quando você faz empresas estrangeiras, elas têm um conceito de risco diferente. Então, você trabalhou, né? Eles têm um conceito de risco. Então, você fala de um risco e fala, mas se contaminar o lençol freático, quando eu estou executando a fundação. Aqui você fala em contaminar o lençol freático, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa em contaminar o lençol freático. Uma empresa estrangeira, ela pensa. Sim. Então, assim, existem certos conceitos que a gente precisa ir aprimorando com o tempo. Então, o conceito de hoje todo mundo faz seguro da obra. Daqui a um tempo o cara vai falar, preciso fazer um seguro disso. Daqui a pouco preciso fazer um seguro daquilo. Mas a gente precisa estar atento e falar para o cara, cara, é o seguinte, tem um seguro que garante isso. Você quer fazer? Fala, não, nunca ouvi falar. Tá, funciona assim, assado, tudo e tal. Não. Eu gostaria de conhecer. Aí você leva para o cara, conversa com a pessoa, etc. E tal. E ele fica no critério dele. É que tem uma coisa que você tem que ter. Quanto menos você vende o seguro, mais caro ele fica. Então, por exemplo, se você vende um seguro novo, ele é mais caro porque está começando a carteira. Tem pouca receita. Quando você vende um seguro muito massificado, a tendência é ele diminuindo. Sim. Então, quando a cobertura às vezes assusta. Às vezes não assusta. Depende muito de como você está conduzindo esse negócio. Mas hoje as seguradoras, elas têm esse lado comercial também bem ativo, né?
ela também mapeia o mercado, ela sabe quanto é que a seguradora A está fazendo, a seguradora B está fazendo. Eu passei por isso um tempo atrás, mas eu vou comentar mais pra frente, Tá bom. porque daí tem a ver com as perguntas mais pra frente. Mas eu acho que tem uma filosofia também, uma alegoria, vamos dizer assim, porque o que que é barato e o que que é caro, né? Às vezes você olhar para um prêmio baixo, num seguro que te traz um prejuízo não indenizado muito alto, ficou caro. E a recíproca ela é verdadeira, né? Sim. Eu acho que com a experiência, assim, você começa a entender um pouquinho mais o que que é barato e o que que é caro. Eu acho que tem que ser seguro bem dimensionado para aquele risco, sabe? Eu acho que É o que o Adolfo caminho é colocou, esse. tem que Exatamente. você tem que acertar o alvo, não pode estar mais e nem a menos. É o terno, Exato. é o terno sob medida. Perfeito. É isso, tem que ser. Muito Bom, legal. Tem um assunto que eu acho que é o que assusta muita gente, que são as exclusões, né? E aí, assim, em várias situações você chega e fala assim, então aconteceu não sei o quê, e quando você vai ver, não tinha feito a vigilância como deveria, não tinha o controle de acesso como deveria, não comunicou como deveria, não fez o, sei lá, o desentulho do jeito que tinha que ser, e aí você acaba perdendo o direito à cobertura, né? Quais são os principais, assim, em linhas gerais, pontos que tem que se ficar ligado? Eu sei que Claro. cada um é cada um, mas genericamente o que tem que mais ficar... E se os nossos colegas contratarem o Adolfo, ele vai acompanhar os caras e dizer isso Não, pros mas, caras. mas É isso. independente disso, é importante que eles saibam. Eu acho assim, a gente tem que primeiro, assim, a pólice é quase uma pólice que garante muita coisa dentro de uma obra. Muita coisa. A gente, se for pensar, se a gente for explicar cada uma dessas coberturas, em tudo, tal, eu acho que você vai falar, pô, o risco de ocorrer um tumulto é diferente de acontecer um roubo. O risco Então, se você for pensar nas grandes, assim, numa matriz, o que acontece mais numa obra, você vai ver que acontece basicamente o quê? Roubo, dano a vizinho e vendaval, essas coisas que danificam tapume, essas coisas. Basicamente, quando você vai falar uma explicação, fazer um treinamento de sinistro, você não vai explicar aí, eventualmente, alagamento, essas coisas, dependendo do local. Então, assim, é o que eu falei, é um contrato. Você tem que deixar claro o que ele tem que fazer para não cair na não indenização, que é o risco de excluir. No caso do roubo, o que está escrito na cláusula de proteção da apólice? Não deixa a porta aberta. Não, tá escrito, não deixa a porta aberta, sei lá, põe um satélite lá no olhando da obra, não sei o que está escrito. Então, se você quer ter cobertura do roubo, você precisa estar adequado àquilo lá. Não é que ele é um risco excluído. O roubo é um risco coberto. Agora, ele precisa seguir o que está escrito na pólice. Alagamento, inundação, a mesma coisa. Período recorrente, tem que fazer, tem que seguir. Essa é a nossa função. É mostrar para o cara o seguinte, cara, no roubo é assim. Se você aluga o equipamento, tem que tomar esse cuidado da nota fiscal, como funciona o equipamento. No caso que você traz um equipamento de outra obra para cá, cuidado que você tem que ter para mostrar que o equipamento está aqui. Você tem que ter Você mudou o canteiro de lugar. Se você alugou um outro lugar para pôr o ferro, etc. Tal. Você precisa estar atento a isso. E o engenheiro, na realidade, quando você faz essa conversa pré-obra, vamos dizer assim, você dá uma apostilinha para ele, dá um negocinho assim, mas você passa para ele esse cuidado que ele tem que ter. E ele acaba... Agora, tem coisas que não tem cobertura na pólice mesmo. Sumiu, eu estava aqui, sumiu, não tem cobertura. Mas são muito poucas as coisas, honestamente falando, são muitas poucas as coisas, principalmente caso fortuna, força maior, essas coisas, mas estou dizendo, são muito poucas as coisas que uma pólice não garante. O que é o normal, ela garante, desde que você faça a sua parte, entendeu? Pô, eu quero garantir o material que está sendo empregado na obra. Pô, vamos pensar no seguro, tem que pensar no que o meu não garante e onde eu posso transferir isso daí para outro tipo de seguro. Agora, se o cara não tem preocupação, eu vou falar, tem um seguro do material. Quer fazer? Sei lá, a policy diz para você, vigilante 24 horas, 7 dias na semana, ou sistema de monitoramento remoto ativado. E aí, de repente, você não tinha outro, você descumpriu um contrato. Sim, existe um roubo, vai olhar, o sistema estava inoperante fazia 2 meses. Bom, cara, vou cobrir. Vamos lembrar uma coisa que eu acho importante, Nick, é o seguinte, seguro existe desde 1800. Nada existe desde 1800 até 2025 se não tivesse uma certa idoneidade ou certo pagamento.
ele paga. Eu vou dizer para você assim, essa imagem que seguro não paga, ou cria problemas para pagar, isso não existe. Sabe, o cliente, na realidade, ele acha que a seguradora, isso é uma coisa que recorrente, não pensa que é independente, ele acha que a seguradora está procurando pelo no ovo para não pagar. Não é verdade. Eu posso dizer isso para você, não é verdade. Ela só não quer pagar indevidamente. Ela só não quer pagar indevidamente. Ela quer, porque ela tem o resseguro, que o Rafael explicou, ela tem ressarcido, tem uma série. O seguro paga. Eu vou ser muito franco para vocês, paga. E paga, e ela tem essas camadas de proteção que ela vai buscar, o ressarcimento. Então, assim, a gente precisa só que o cliente saiba o que a seguradora exige para pagar e os documentos que ele tem que apresentar na hora do eventual sinistro. Sim. Porque não adianta você achar que a seguradora vai pagar tudo. Não vai. Agora, tem coisa que ela paga, tem coisa que ela não paga. Agora, é óbvio que o cliente quer receber sempre tudo. Mas não quer dizer que a seguradora está procurando pelo no ovo para pagar. Sim. E sempre existe a judicialização. Se você acha que a seguradora está negando indevidamente, e eu falo, por exemplo, se eu acho que a seguradora está negando indevidamente, aí o cliente quer judicializar, a gente tem de toda maneira acertar com a seguradora. Mas se não ter acerto, a gente vai ajudar os clientes dentro do processo para que ele tente receber. A nossa função é essa. Sim. Vamos É como fazer. tu falou lá, né? A moral do trabalho é a cobertura, né? Exatamente. Aí eu vou chegar mas a gente não pode também, quando a seguradora fala, pô, fora que está escrito aqui, o cara tem que ter o cara 24 horas. O cara não tinha Não ninguém. tinha ninguém na obra. Pô, aí eu falo, pô, cara, não tem jeito. Mas Eu isso acho que aplica não só para o seguro de obra. O carro é a mesma Carro, coisa. Se a seguradora descobrir que você deixou o carro com a porta aberta e a chave no contato, hoje em dia não é mais no contato, deixou a chave lá, e o carro foi roubado, Perdeu o perdeu. Você segurado agravou o risco. Tendo intenção ou não, você Ou que agravou nem a o garantia risco. do equipamento, né? Por mau uso, eu garanto o equipamento. Mas, meu celular, sei lá, tem garantia, mas eu joguei ele dentro d'água, ele não é prova d'água. Não, tu não vai cobrir, né? Tu jogou Agora, dentro d'água. Isso que o Adolfo fala é muito interessante, né? O seguro existe há mais de 200 anos, né? Não tem como algo ruim que não funciona durar tanto tempo. E aí eu complemento, tem seguradoras que já existem operações continuadas há mais de 100 anos, né? Olha só. Eu estive trabalhando numa companhia que comemorou o aniversário de 150 anos. E aí eles compartilharam com a gente a pólice onde eles eram parte dos resseguradores do Titanic. Que legal. Olha que legal. Então o Titanic deu um sinistro, mas a empresa ainda existia desde aquela época. Hoje já está com quase 160 anos de operação ininterrupta, né? Então, Nossa, que bacana. Bom, Show de bola. Essa é a tua? Essa aqui, ó. Essa aqui, então deixa eu ver na nossa listinha, aqui, na minha cola. Vamos lá. Pensando no ciclo de vida de um projeto, começando na aquisição do terreno, passando pela entrega final da obra e o após. Quais são os principais riscos e as principais modalidades de seguro para a construção civil? Vamos pegar uma linha do tempo. Vamos imaginar uma linha do tempo do incorporador do incorporador. Porque o incorporador é o cara que sonha e contrata uma construtora para executar o sonho dele. Se pegar na linha do tempo, primeiro ele tem que comprar o terreno. Aí o Rafael vai explicar os seguros inerentes a essa aquisição de terreno. Isso é o próximo Esse é o episódio. próximo episódio. Depois, Spoiler. Não spoiler. Boa. Depois que ele comprou o terreno, ele tem que demolir o que está naquele terreno. Então, existe um risco que a demolição pode causar a vizinhos naquela operação. Depois que ele demoliu o terreno, ele tem que construir um stand lá dentro para poder vender as unidades dele. Até bater 30%. O seguro da construção do stand, para se roubarem alguma coisa, etc. E tal. Depois, durante um bom período, ele fica só com o stand, para vender as unidades. Então você tem que fazer um seguro garantindo a operação do stand. Se um cara entrar lá, roubarem a geladeira, roubarem A maquete. chover na maquete, qualquer Sim. coisa. Garantir o risco inerente à operação do stand. Depois que acabou o stand, entra o seguro da obra. Aí ele vai contratar uma construtora. E aí vai pode exigir, óbvio, o seguro de performance que o Rafael vai falar. Após o episódio. Aí depois ele pode exigir um seguro de manutenção. O Rafael também vai falar de garantia.
E aí acabou a obra. Aí tem o risco do pós-obra, que é o que pode ter acontecido lá atrás, que não apareceu, que apareceu depois que entregou a obra. E depois tem o risco que garante a própria operação da construtora. E depois tem o seguro do prédio pronto. Prédio de operação, acabou. Então, assim, a cadeia toda, ela fica 100% protegida. Então, tem seguros que são mais conhecidos. O cara vai fazer a demolição, ele fala, pô, tem umas casas velhas, eu preciso garantir. Aí tem eu vou fazer o stand, eu preciso garantir, porque eu fiz lá um apartamento decorado, tem um monte de coisa. Hoje em dia um stand hoje o stand é os dois, negócio grande. E as maquetes. As maquetes. Então, assim, hoje você consegue, numa linha, aí no meio disso você tem o D&O, você tem o E&O, tem uma série de seguros no meio disso daí. Mas o seguro de vida dos adquirentes, seguro não sei do que, dos empreiteiros, que o Rafael também vai falar. Então tem uma série de coisas que você vai construindo conforme você vai... O cara comprou o terreno, tá bom. Aí você fala, pô, vai acompanhando. Comprou. Aí você fala, quando vai demolir? Aí você fala, oferece pro cara. Tem um seguro que... Normalmente os seguros são baratos. Aí você oferece pro cara o seguro da demolição. Aí ele faz o seguro, depois vai construir o stand. Aí você vai oferecendo conforme o tempo vai seguindo. Mas eu acho que você tem que oferecer. Sim. Porque o cara não demanda. Ele não conhece. Ele só vai conhecer quando ele for começar a obra, que o engenheiro fala, pô, cadê o seguro da obra? Para ele ter medo, dele, o risco, para ele ter medo. Então ele faz. Mas eu acho que quando você pensa em seguro, você consegue lavar a cadeia inteira. E quão específico é cada etapa dessas, né? Porque obra é algo único e o seguro vai ser único também para cada uma em cada momento. Exatamente isso. Muito legal. Tem que pensar nisso, tem que colocar no lugar do segurar e oferecer e mostrar. Ele aceitar ou não aceitar, querer assumir o risco ou não querer assumir o risco, é óbvio que é um critério dele. Sim. Agora, a gente tem por obrigação mostrar para ele. Às vezes você fala que o negócio custa 10 mil, ele fala, por 10 mil eu faço. Perfeito. Acho que é a história da matriz de risco que exatamente, a gente falou. Exatamente. E eu acho que vai em linha, né? Você não tem que ter um viés de ser vendedor de seguro. Acho que você tem que ter um viés de ser um gestor de risco, um consultor de seguros. Oferecer, ó, você consegue mitigar, transferir teu risco daqui até aqui com esses produtos todos aqui. Quais você quer assumir, quais você quer assumir, quais você não quer assumir. Acho que é nessa linha. Tipo, não tem certo e errado, né? Qual tu está disposto ou não. Acho que a gente prefere ter a consciência que a gente ofereceu. Claro. E se aquele risco trouxe um dano, um prejuízo, e a pessoa não contratou porque não quis, que a gente fez o nosso trabalho. Né? Do que, de repente, eu não ter ofertado, eu não ter... contado sobre a existência daquela solução. E aí a pessoa correr no risco, eu ficar, poxa, eu tive a oportunidade de falar e não falei, né? Eu acho que o grande problema, sim, eu sei que o grande problema é quando a pessoa sonha com preço de seguro, coloca no seu orçamento esse preço de seguro, acha que ele fez certo. Isso acontece. E a gente acha que ele fez certo. Não sei de onde ele tirou os parâmetros, mas ele pôs lá um valor. E este valor, na realidade, não se concretiza. Aí que é a grande dificuldade, porque ele quer a maior cobertura dentro daquele preço. Aí você começa a ter a ginástica, entendeu? De conversar com o cara. Aumenta a franquia, tira aqui, diminui ali, não sei o quê. Então, assim, eu acho que esse cuidado na hora do orçamento é um cuidado que tem que ser bem... Existe algum número mágico, assim, um percentual que você possa falar, 1%, 2% tende a ser suficiente? Não, eu acho assim, eu acho que depende muito da característica da obra, sabe? Sim, lógico. Se você tem tantos subsolos, se você tem que perfil de obra você tem, qual o valor da obra. A geotecnia é importante, o solo é uma merda, o solo é bom. Tem, mas não dá para você falar assim percentualmente um valor, não dá. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, que comparado o valor de uma obra versus um seguro, e pelo prazo da obra, porque vamos lembrar que eu estou garantindo do dia que ele pôs um prego no canteiro até a hora que ele saiu da obra. Assim, pelo prazo, se você dilui isso daqui, é muito barato, pelo risco. Pelo risco. É óbvio que tem obra maior, tem obra menor, mas eu estou dizendo para você que diluindo o custo é barato. O que acontece é que o cara, na realidade, às vezes, ele atrasa a obra. Às vezes tem um sinistro e atrasou a obra, eu tenho que prorrogar. Então tem uma série de negociações no dia a dia que é um pouco mais
cansativa para você mostrar para o teu cliente o que está acontecendo. Mas hoje os clientes também não são tão radicais assim, eles escutam, ouvem. Você tem trazido argumentos sólidos, eles aceitam. Né? E nessa linha deles imaginaram um preço e aí na hora de fazer o seguro não é. Será que não está muito ligado à falta de visualização dos riscos? Porque ele deve ter lá no início imaginado X riscos, né? E aí quando ele vai sentar para conversar, ele fala, não, peraí, tem muito mais risco que ele vai ficar aí agora, né? Abraço, não abraço, e aí esse valor vai... Então, eu acho assim, eu acho que ele, na realidade, assim, quando é um cliente teu, normalmente, quando ele vai fazer o orçamento, ele vai te ligar. Ele vai pedir algumas informações, você vai dar uma diretriz, um norte para ele, tá num range de quanto estaria essa taxa. É baseado em estatística. Estatística. Quando é um cliente que você não conhece, você não sabe o perfil de construção dele, nível dos engenheiros, essa coisa toda, fica mais difícil para você. Mas hoje, na realidade, assim, eu falo, assim, os engenheiros hoje, muitos são muito novos, muitos são muito antigos, mas eles têm uma consciência bem legal sobre o seguro. Não posso negar isso daí, não. É óbvio que ele não conhece a fundo, etc. e tal, mas eles têm uma preocupação muito grande. Eles estão sempre ligando ao diretor, o cara tem muita preocupação, porque sabe que isso prejudica muito a margem da construtora e da incorporadora em caso de sinistro, quer seja para o cliente, quer seja para... cai naquela máxima, ele não precisa saber, mas ele precisa saber quem sabe. E exato. aí entrar em contato. Eu acho que o risco de você também colocar um orçamento muito fora da realidade acontece em duas situações, né? Quando você não tem base, não tem histórico, né? Não tem uma estatística para você ter uma ideia do quanto já te custou os seguros, ou quando você se propõe a fazer uma coisa muito diferente do que você normalmente faz, né? Eu acho que são essas situações. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre laudos cautelares, laudos de vizinhança. Qual a importância de um bom laudo no processo? Cara, eu acho assim, ó. Não, se eu pudesse dar um conselho, eu falo, não economize no laudo. Porque isso daí, o laudo, na realidade, quando a gente, no meu caso, a gente tem uma equipe de sinistro. O laudo, para mim, serve para minha equipe conversar com o vizinho e mostrar que aquilo já existia. Que aquilo não foi causado pela obra. Que o laudo bem feito, ele toma um cuidado muito importante. Eu acho que, sabe, assim, vai a fundo realmente. Pô, todo o prédio vai ter argamassa por fora, vai chapiscar, vai cair no vizinho. Todo mundo vai ter uma série de cuidados. Assim. O laudo, para mim, é uma coisa muito importante. Eu acho que é tão importante que deveria ser discutido com o consultor de fundação a extensão desse laudo. Porque, na realidade, assim, eu não sei aonde esse tirante vai terminar. Sim, pode não ser só o teu vizinho ligeiro, pode ser três pro lado. Três pro lado. Então, assim, você conversa... E o engenheiro da obra, a gente está conseguindo. Que o engenheiro da obra tem o laudo na obra. Porque a gente... E hoje a seguradora, ela exige quase um laudo cautelar. Ela exige um laudo cautelar para exatamente saber o tamanho da encrenca que ela está se metendo, né? Mas é importante saber, por exemplo, uma coisa que eu acho importante no laudo é quando você tem um imóvel desocupado em aluguel, para ser alugado. Então, assim, o laudo tem que apurar quanto tempo esse imóvel está desalugado, quanto é o valor do aluguel. Porque se der um sinistro, o dono do imóvel vai falar, eu vou alugar amanhã. Perdi o aluguel por causa do sinistro. Então, assim, tem um cuidado no laudo para a gente poder argumentar e também servir para, caso tenha uma demanda judicial, a gente poder defender também o nosso cliente. Porque existem prejuízos que são pequenininhos, que o segurado nem liga. Ele manda fazer e tudo bem. Mas quando o que o segurado não admite, que eu acho, é o cara tirar vantagem em cima dele. Sim. Ele sabe que a parede está danada. Ele quer que faz o quarto inteiro. Uma coisa é chegar pro cara e falar assim, ó, pô, quebra o galho para mim? Eu vou pintar minha obra mesmo. Isso não vai mudar nada. Outra coisa, o cara fala assim, eu quero que você reforme a casa inteira. Não tem como, né? Entendeu? Então, assim, o cara tem... Esse eu quero que reforme a casa inteira, o segurado não aceita. Agora, se é uma coisa que não muda a vida dele, ele faz no sentido de boa vizinhança, que vai conviver com o cara 3 anos, 4 anos, ele não quer criar um estresse. Eu até tive uma situação em que o cara tinha uma edícula, a edícula estava em péssimas condições estruturais, aí eu fui lá avaliar, né, e aí sentei com os dois e falei, olha, tá horrível.
E aí foi muito bom, porque os dois sentaram na mesa e falaram, cara, beleza, vamos meiar, vamos fazer alguma coisa. Aí demoliram a edícula do cara, construíram de maneira saudável, não houve acidente nenhum e fizeram um rachid e foi embora. Então tem uma política de boa vizinhança mesmo, né? Tem que ter, sempre tem que ter, né? Tem que ter, Tem que ter. Legal. Bom, só mais uma coisinha. Em relação à TIX, vocês têm uma empresa de vigilância, não é isso? A Sentinela? Não, na realidade não é que a gente tem uma empresa de vigilância. A gente, na realidade, tem duas empresas. A gente tem uma empresa que é a corretagem de seguros, que é o Rafael, eu estamos nessa empresa aqui e tal, etc. A gente praticamente cuida só da área de consultoria de seguros, tem uma equipe que cuida disso. E a gente montou um sistema de proteção de obras chamado Sentinela, que tem bastante obras aqui em São Paulo, onde a gente faz esse controle remoto das obras. Legal. Agora, isso daí só funciona porque, na realidade, tem dois vieses. Primeiro é que as seguradoras auditaram o sistema e acham que o sistema é confiável para proteger a obra. Perfeito. Tem uma equipe, uma grande equipe, depois você conversa, faz um call sobre isso. Valeria a pena, de repente, vamos até fazer um episódio sobre sobre isso. isso. Uma solução bem Ele traz a equipe, então você vai ver, existe isso, e além disso apresenta uma economia na veia pro construtor / incorporador, que para você ter um cara na obra só no fim de semana, já é caro. Então ele tem, o Sentinela substitui tudo isso daí. Foi um sistema que a gente montou, o Rafael, meu filho, tem grande participação nisso, ele está toda hora fuçando lá para ver esse negócio todo. E a gente, na realidade, oferece, não é venda casada, a gente oferece, a gente fala, ó, tem isso, agora se o cara fala, tem outro sistema, a gente também não é que a gente fala, não serve, nada disso, não. Sim. A gente pega, submete a seguradora, como é que funciona, se funciona, vida que segue. Legal, legal. Bom, a gente falou bastante sobre seguros de obra, né? Mas do meu lado, como projetista, também tem, né, o seguro de responsabilidade civil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que é o seguro de projetos, enfim. Então, vamos lá. Deixa eu só, antes de falar isso, falar uma Claro. coisa que é importante. Eu acho assim, acho que tem uma coisa que a gente importante, que é a questão da cláusula beneficiária que tem na pólice. Eu acho que eu queria aproveitar esse dois. Claro, claro. Porque assim, a partir do momento que você consegue um financiamento, você põe uma cláusula beneficiária na pólice a favor do banco. Que é o banco que está te dando de recursos para você executar essa obra. Eu acho que tem que saber exatamente o que representa essa cláusula. Porque na realidade, qualquer sinistro eu tenho que pagar o beneficiário, que é o banco. Então a gente precisa, na hora que for pôr essa cláusula beneficiária, orientar o seu cliente. Por exemplo, se tiver um sinistro de roubo, esse dinheiro não pode ser pago para o banco, tem que ser pago para a construtora. Então ela precisa comprar o material de novo. Então precisa ficar um pouquinho atento na cláusula beneficiária. No caso do projeto que você falou, da apólice de risco de engenharia, tem a cobertura de erro de projeto. Vamos lembrar que a apólice paga sinistro, prejuízo. Se você tem um projeto errado, de um gradil, vou pegar um negócio bem besta. O gradil tinha que ter 1 metro por 1 metro no projeto. E quando você constrói 100 gradis de 1 metro por 1 metro, onde está lá? Ele tinha que ter 80 por 90, você não teve sinistro. É um erro, né? Não teve sinistro. Você não teve sinistro porque alguém errou, mas você não teve o sinistro na obra. Ponto. Agora, se você colocou lá o gradil, a laje caiu, a laje de coisa caiu, você teve o sinistro, paga o gradil junto. Entendeu? Esse é um conceito que é importante você saber. É sinistro. Sinistro, tem que ter o sinistro. Aí você pode ter a cobertura no risco de engenharia, ok? O risco de engenharia. Fora isso, você tem o seguro de responsabilidade civil profissional, que pode ser contratado. Aquele seguro do dentista, do advogado, do calculista, do gerenciador de obra, que garante... Do engenheiro, do arquiteto e tudo isso aí. Que garante exatamente os riscos inerentes à atividade profissional dele. Ele calculou um projeto errado. Alguém entrou com uma ação contra ele, que o projeto está errado, e ele ficar comprovado que ele errou o projeto, o seguro de responsabilidade civil profissional tem. Corretor de seguro, tem que ter. Porque se eu vendi o seguro errado, você vai entrar com uma ação contra mim e falar, pô, você me vendeu esse negócio errado. Me paga aí, eu tenho que ter o seguro de responsabilidade civil.
É uma salvaguarda que você tem, quer seja construtora, quer seja incorporadora. Incorporadora é mais difícil, mas em construtora, quando você tem um projetista, advogado, etc. e tal, eu acho importante você ter. Eu acho importante você. E estar atento ao que garante, né? Porque tem uns que garantem o refazimento, tem outros que não garantem o refazimento. Então, está atento, é o que eu falei. Sempre consultar um consultor de seguro para que ele te explique qual a diferença da seguradora A, B, C e D, né? Mas, por exemplo, se o projeto está errado e o prédio colapsa, isso não, está coberto. Está coberto pelo próprio sinistro da construção. Está coberto. Se o projeto está errado, está coberto. Está coberto. Bom, o que não está coberto, o que você exclui ou inclui, é o agente causador. Ou seja, você tem a fundação e o prédio caiu por um erro de projeto da fundação. Eu vou excluir o elemento e vou pagar o prédio. Perfeito. Agora, se eu coloco uma cobertura, eu posso colocar uma cobertura na pólice garantindo também o agente causador. Que é o famoso itself. Então, por exemplo, você fala, mas pô, por quê? Porque imagina assim, uma cortina caiu. E foi por um erro de projeto. Se eu não tenho itself, eu vou pagar o dano consequente da cortina, que você não quer receber. Não aconteceu nada, você quer receber a cortina. Sim. Então, assim, eu preciso estar atento também se eu vou pôr itself, não vou pôr itself, para poder garantir. Mas eu acho que isso daí, na realidade, tem que ser bem discutido com o cara. Por exemplo, o seguro profissional que a gente falou, você não contrata por obra. Você tem 50 obras. Você contratou uma pólice só, desde que esteja na vigência da pólice, você está dividindo aquele custo e aquela cobertura por 50 obras. Porque não é, você faz um projeto, não é que você contrata um seguro por obra, né? Você faz um guarda-chuva para todo, um limite X, uma franquia Y, e você... E justamente isso. Aquela hora que eu comentei que eu ia puxar o assunto de volta, eu sou projetista estrutural, né? A empresa aqui é a empresa de projetos, e a gente tem seguro, responsabilidade civil, e aí, por sorte, nunca usamos, né? E temos 7 anos de empresa, nunca usamos. Competência, quem sabe? Claro. Enfim. Talvez não seja por acaso. Exato, né? A história do Google. Mas, enfim, e aí isso é uma coisa que sempre nos preocupou muito. E eu vivenciei uma época que o meu corretor, ele falou assim, André, houveram muitos sinistros nessa área e tem seguradores que estão caindo fora, não estão oferecendo mais. E aí houve, assim, acho que lá por volta de, chutaria 2018, talvez, que foi um pico, que muitos projetos aconteceram problema, muitos acionaram, e eu queria renovar o meu. E aquela seguradora deixou de fazer na época. E eu, aí, como tinha um bom histórico, eu migrei de seguradora, aceitou, eu tenho uma pólice super legal e tal, mas porque eu nunca usei. E o meu corretor da época falou assim, olha, tá escasso. Então, raros os profissionais estão tendo, porque houve um pico de acionamento e tal. E eu acho que tem essa história do como é que é subscritor. Eles devem ter olhado e falar, isso aqui tá dando zebra, vamos sair do mercado, né? Tem a história do subscritor, mas também tem uma figura dentro da seguradora que é muito importante, que é o atuário daquilo ali, né? É quem faz os cálculos todo para entender como que você desenha o apetite de risco de cada seguradora, né? Uhum. E, de fato, quando a sinistralidade sobe muito, você tende a ter uma restrição de mercado. Isso eu acho que é algo até natural. Então, por exemplo, quanto custa um seguro residencial na Califórnia? É caríssimo. Incêndio. Porque você sabe que... E você contrata por causa do incêndio. Então, assim, ou você dá cobertura de incêndio caríssima, ou você não dá e não vende nada, né? Na Flórida, com a questão do furacão, né? São exemplos assim que a gente pode ter bem tangível para todo mundo, que é bem noticiado, né? Mas isso é verdadeiro para todos os seguros. Seguro de carro funciona como? Se determinado modelo de carro está sendo muito roubado numa região fronteiriça, né? Como já aconteceu, deixa o seguro aqui mais caro. Se esse carro aqui é menos roubado numa determinada região, ele é mais barato, isso é natural. O que eu acho que é legal do RC profissional é isso aí que você fez, manter o histórico com a seguradora, né? Porque quando você precisar mudar, a outra seguradora que aceitou seu risco sabe que aquela seguradora não aceitou porque ela não tem mais o produto. Uhum. E não porque aconteceu alguma coisa que, na verdade, você está tentando
transportar isso resetar pra, o meu... resetar o seu histórico, sabe? Eu exato. acho que é mais ou menos nesse sentido. Isso acontece muito com moto. A gente que gosta de moto, né? Tem algumas motos que são altamente cobiçadas, o seguro é caríssimo. E outras que tu pode esquecer com a chave ali, e aí o cara olha também naquela jangada e fala, não vou levar esse negócio. Quem tem moto Exatamente isso. pesada. Eu acho assim, eu acho que cada um no seu quadrado. A seguradora tem o direito de não aceitar, Uhum. ela tem o direito de falar não quero, ou quero com uma franquia tal, ou quero com custo Y. Ela tem o direito, é o negócio dela, e a gente tem que tentar fazer o melhor para o nosso cliente. Esse é o resumo do dia a dia. Sim, Muito bom. muito legal. Bom, E aí? eu acho que a gente já conseguiu dar uma cobrida no geral, né? E vamos para um próximo episódio falando de outros seguros mais específicos, né? Com certeza. Tão importantes quanto. Bom, gente, muito obrigado pela contribuição. Foi Obrigado você. demais. Acho que abriu pauta para vários, né? Com certeza. Espero que tenhamos vários capítulos. Galera que está participando, comentem, mandem perguntas, curtam e até breve. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Foi um Valeu. prazer. Muito Foi um prazer. bom. Até mais.